Vamos, Me chamou de cabeção? vamos lá, vamos lá. Vamos lá que bater um papo com esse cara que vai ser muito bom, eu sei disso. E vamos aqui para a nossa vinheta e a gente volta em definitivo, como diz o Galvão Bueno, com um bate-papo com esse cara aqui, tá bom? Então fica aí, a gente vai para uma vinhetinha e... Me chamou de cabeção. Olha, falando de cabeção, tá dando retorno aqui. Então a gente vai bater esse papo especial hoje falando de psicologia, da cabeça do pessoal, como é que tá. Então fica aí, ligadão, que a gente vai começar o podcast daqui a pouquinho. Pois é, gente, lembrando a você que nós temos os nossos patrocinadores, não é? A SM Óleo Peças e Serviços, onde você tem aí problema no seu carro, quer fazer uma revisão, quer trocar o óleo, SM Peças e Serviços lá na parte alta da cidade, vai lá no @ SM Óleo Peças e Serviços, tudo tranquilo para você. A nossa querida Delarte Resina também, né? @Delarte_Resina, aquele presente maravilhoso que você pode fazer para sua namorada, para sua esposa, para sua filha, para sua empresa. Então vai lá, Delarte Resina. Também nosso querido Junior Net, @Junior Net Fibras, a melhor internet da cidade, fibra ótica de primeira qualidade, levando você ao mundo. E a Bliss Print, que faz aqui as camisetas do podcast, pode falar. E também para sua empresa, né? Para sua loja, para algum evento que você vai fazer, tá aí. Vai lá, @Bliss Print, entre em contato com o pessoal que é top de linha. E aqui, recebendo nada mais nada menos que o nosso querido Eduardo. Ele vai se apresentar, vai falar para vocês aí que não conhecem o Eduardo. Eu já conheço o Eduardo há muito tempo, mas eu queria que ele mesmo se apresentasse para vocês. Então tá, boa noite a todo mundo, prazer estar por aqui também. Eu gosto desse cara como gosto de poucas pessoas na vida, assim, é quase um irmão que a vida me deu. Quase não, é um irmão que a vida me deu. Eu sou o Eduardo, sou psicólogo, tem 20 anos que eu estou rodando na profissão, eu me formei em 2004 na UFAL. Sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnose clínica, sou psicólogo social, sou especialista e estou terminando com alguma preguiça, mas eu espero largar a preguiça de vez. Neuropsicologia, que é só a titulação que eu preciso, o resto eu já sabia, mas só o título. Aí você já está com essa bagagem todinha, né, querido? Só Só, né? falta o mestrado, que é falta de vergonha na cara mesmo para fazer mestrado, mas eu vou botar a cara. Ainda bem que você assume que tem essa falta de vergonha na sua cara. Não? Não adianta mentir, né? Mas é bom ser honesto consigo próprio, porque é um dos desenvolvimentos para o seu ímpeto, o seu ser humano, você dizer, pô, eu estou sendo honesto comigo mesmo, né? Aqui, no começo, quando eu terminei, eu fui inventar de trabalhar, né? Então eu trabalhava os 3 horários, literalmente. Inventei de casar em 2005, não tive muito tempo para pensar nisso. Entrei na vida e por aí vai, e arrumei logo uma filha junto. Então fui cuidar da mulher, da filha, né? E aí juntou mais outros 2 filhos e aí me vi meio perdido, né? Para fazer mestrado. Mas aí desde 2017 eu tô separado e me divorciei. A guarda dos menores é minha, dos dois de 15 e 14. Agora eu já posso fazer mestrado, porque agora todo mundo tá grandinho, já cozinho, já limpou a bagunça que eles fazem na casa. E agora dá para me dedicar um pouquinho à leitura, né? Que antes não dava porque eu era pai em tempo integral. Aí é bom, né? Também você tem essa bagagem aí de ser pai, né? Que a gente vai falar a respeito disso também nesse bate-papo aqui, que é abrangente a parte psicológica da coisa. Uhum. E a gente bateu um papo antes aqui, em alguns assuntos pertinentes, e falamos o seguinte, que hoje o mundo, em termos de partes psiquiátricas, a psicologia em si, a gente está passando por uma fase bem difícil, né, Eduardo? Bem turbulenta. Ao contrário, na contramão das coisas, porque é a geração que mais tem acesso à tecnologia, mais acesso tem à informação, mas a qualidade de vida das pessoas está diminuindo gigantescamente. Então, você tinha desculpa antigamente de não ter os recursos, não ter as informações à mão, não ter medicação, mas aí a galera sempre vai pelo caminho mais curto, que é a medicação. Isso é muito complicado.
A medicação psiquiátrica, ela te dá um start no cérebro, ela prepara o cérebro para reaprender. E a terapia ou a vida que permite que você reorganize o juízo, reorganize os neurônios e possa fazer uma nova vida, ressignificar a sua vida. Mas na contramão você vê pessoas que vão atrás dos vícios, vícios não, dos prazeres mais rápidos, que a gente pode chamar de vício. E aí vamos lá, desde pornografia, a drogas, passando por álcool, Jogos, né? jogos. O tigrinho tá aí para acabar com a vida de muita gente. Eu postei até no meu status do Instagram um rapaz e ele cometeu suicídio porque ele gastou R$ 200 mil de uma economia que ele tinha nesse jogo. E chegou ao ponto de tirar a própria vida. Como você falou aí, aquele prazer, né, momentâneo que leva a pessoa a se prejudicar lá na frente, porque não tem uma mente já controlada ali, não busca, né, Eduardo? Não, assim, prazer é fruto de uma ação. Prazer vai ser fruto de uma ação. Por exemplo, eu sou judeu, esqueci de dizer que sou judeu. Está lá na Bíblia que tu verás o fruto do seu penoso trabalho e se alegrará com ele. Eu vou chamar isso de prazer. Tipo, uma sociedade um pouquinho melhor do que a nossa, você trabalhou, você deu duro, você recebeu seu salário, você se alegra com isso. Mas aí a galera quer inverter o negócio, quer ganhar dinheiro mais rápido, mais cedo, sem passar pelo processo, e você não treina o juízo, isso é um treino mental mesmo, para poder valorizar esse dinheiro. Porque na própria Bíblia diz o seguinte, que todo trabalhador é digno do seu salário, ou seja, é uma dignidade você ter o seu esforço reconhecido. E sim, aí você ter a oportunidade de ter a mais, foi porque você se esforçou. Isso. Aí você falou aí que não quer passar pelo processo. Não quer, ninguém quer, assim, o sofrimento é necessário para a vida, mas ninguém quer sofrer, cara. Tá tudo tão fácil, né? Eu uso um negócio aqui, fico feliz, eu fico dopado quando eu preciso, quando estou muito agoniado. Em vez de você fazer uma coisa útil com a vida, as pessoas não querem se sentir tristes e a tristeza tem uma serventia muito boa, você pensa. Ninguém pensa quando tá alegre. É interessante. Digamos que você ganha a Mega Sena, é o quê? São 72 milhões, foi a Mega Sena acumulada. Você não vai pensar, cara. Você vai gastar, você vai luxar, você vai curtir. E aí depois é que... Conta uma história de um cara que tinha ganho na Mega. E aí ele foi de avião de algum lugar para o Mato Grosso. Mato Grosso tem poucas linhas aéreas a oferecer assim. Não é daqui para São Paulo, por exemplo. Nasceu para São Paulo. E o cara chegou um pouquinho atrasado, perdeu o voo. Se irritou com a mulher do guichê e perguntou quanto é que custavam todas as passagens do avião. Ele comprou todas as passagens do avião para ir para o Mato Grosso. Porque tinha. Eu acho interessante, eu lembrei agora de uma história com um cara que você falou de Mega Sena aí, o cara ganhou na loteria, gente, sozinho. E aí, o que aconteceu com esse cara foi uma coisa surreal. A mentalidade dele foi uma coisa absurda. Ele comprou carro e, gente, por incrível que pareça, a mentalidade, como você falou, que ele está despreparada, o cara, a roupa que ele usava hoje, ele não usava amanhã. Ele comprava outra. Se o carro quebrasse na rua, ele deixava o carro lá e já comprava outro. Resumindo, a história foi na Bahia isso, esse cara. Resumindo a história, esse cidadão acabou... Quebrou, né? Acabou na merda, pô. Tá entendendo? Ficou quebrado. Foi morar na favela com a mãe, tinha um fusquinha. Aí, o cara que tinha tudo, não soube administrar mentalmente a situação, né, Eduardo? Vamos pegar outro exemplo não mais palpável para gente, para você que está em casa e tal. Você tem jogadores de futebol que ganham salários reais. Pô. O salário do Neymar, se não jogar é 25 milhões e se jogar é 32. Então, assim, ele não perde nada. Ele ganha 2 milhões por dia. Exato. O Neymar não sabe o que fazer com o dinheiro. Então, ele se dá o luxo de, ser imaturo para um cabra de 37 anos. Ele é muito imaturo. Segundo, fazer filho à torta é direito. Já vai no terceiro filho, eu acho. E assim, todo mundo tá aplaudindo. Terceiro, sempre arruma desculpa pro fracasso dele, mas o fracasso dele, a culpa é dele mesmo. Qualquer jogador de futebol que vai ganhar muito acima do muito fácil aspas, né? Não tô na pele do cara e nem tenho talento para jogar. Mas ele vai ficando sem base. Então, os que têm base, por exemplo, um Raí, um Kaká, um Moser, um Miller. Eu ia pensar no Romário, mas o Romário também não tem muito juízo, não. Embora eu gosto muito dele. Então, algumas pessoas, alguns jogadores têm essa base de ter o pai ou a mãe
gerenciando com ele o dinheiro. Não é gerenciando o dinheiro dele, mas com ele. Ó, vou fazer isso, pensei naquilo e tal. E serve pra gente, assim. A gente, se ganhar um corinho a mais, eu já procuro o que gastar. E aí o complicado, e isso é psicologicamente explicável, tem um ramo da psicologia que é a psicologia financeira. Como você fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Eu acho isso arretado. Eu não estou falando de investimento. Não estou falando do jogo do tigrinho da Mega Sena. Eu estou falando de você ganhou 10. Vamos lá, ganhou um salário. Se puder, economize 100 e esqueça num canto. Se puder. Foi que foi dito aqui pelo nosso querido proprietário da Casa do Piso, né? Ele veio aqui e falou a respeito muito bem disso daí, de uma parte também você saber administrar. A mente também ajuda isso, né, Eduardo? Isso, não gaste mais do que você ganha, acho que isso é o básico do negócio. Cartão de crédito só se for uma necessidade gigantesca, porque aquela bexiga atrai. Você passou por uma TV de 10 mil reais e aí dá para parcelar em 200 milhões de vezes e você compromete um crédito. Enfim, treino. Na verdade, tudo é treino. A gente quer entrar no jogo da vida sem treinar, quebra a cara, quebra a perna, quebra o nariz e tudo mais. E o que isso tem a ver com psicologia? Aceitar que alguma coisa deu errado, reorganizar o erro, porque o erro é aprendizado. E ninguém quer estar errando, o pessoal já quer dar um tiro no alvo e achar que que é possível dar um tiro no alvo de primeira. Como a gente chama de cagada, né? Tecnicamente a gente chama isso de cagada, golpe de principiante. Mas é treino, fazer um pouco melhor. A gente tem que treinar a ser pai, tem que treinar a ser mãe todos os dias. Tem que treinar a ser um bom filho, que é uma raridade hoje em dia, um filho que honre seu pai e sua mãe, um filho que trate com dignidade os pais e as mães, ou agora ou na velhice, isso é uma raridade. E é treino. E a gente está falando aqui, vai dividir em 3 partes do podcast, a gente está falando aqui da imaturidade do homem, né? A gente viu aí, eu falei desse caso do rapaz que cometeu suicídio por causa do jogo, né? Não soube administrar, né? Psicologicamente a parte financeira. E aí vem também aquela parte da família. Você falou aí, você tem seus filhos, hoje seus filhos já administram também, você já colocou um ponto, né, para eles ajeitarem as bagunças deles. Sim. E aí vem aquele caso de família também que tá aí, o cara, segundo pesquisas, o homem hoje no Brasil é quem mais comete suicídio. Mais do que mulher e de jovens. Mas o advento da família também tá bagunçado, né, em termos de homem, né? Tá bagunçado, os papéis se inverteram. O Freud vai dizer que existe um papel paterno, uma estrutura paterna que não precisa ser exatamente o pai, mas o que dê para o menino ou para a menina limite, disciplina e organize as regras. Então seria a função do pai, ou da figura paterna, perdão. E a figura materna que dá alimentação e dá carinho e dá amor. Isso é função da figura materna. Não é que a figura paterna não vá dar amor, mas tá no secundário, é o segundo ponto. O primeiro ponto é o limite e disciplina. Eu tenho 44, então eu ouvi minha mãe dizendo, que, por exemplo, que deu pra gente, pra mim e pra minhas irmãs, tudo que ela não podia ter. Isso é um erro. Isso é um erro. No caso, na mente dela, ela se achava uma pessoa não realizada. Tanto é que ela... Por aí. E aí a realização da mãe acabou voltando-se pra gente. E a coitada se frustrou, porque ela queria o médico na família, arrumou um psicólogo, um assistente social e uma pedagoga. Então, a Vera, nesse ponto de vista, mãe tá me assistindo. Oi, mãe, boa noite. Saí de casa antes que vinha pra cá e mandei você assistir. Mas, assim, é a realização dela. Não que é o nome da sua mãe? Dona Solange. Mãe, não me bata quando chegar em casa, pelo amor de Deus. Dona Solange. Mas a mãe nos criou com regra. Ela dizia o seguinte, eu lembro disso, a gente só tem tanto, se acabar o dinheiro, acabou. Então, a gente nunca deu piti. Realidade, né? É realidade. Temos isso, vamos para isso. A gente sempre jogou muito claro com o que tinha de dinheiro ou possibilidade. Ela nunca prometeu céus e terras pra gente. E deu o que prometeu. Mas não exagerada, tipo assim, presente, aquilo, outro. Por exemplo, eu terminei o curso em 2004, estava no primeiro emprego, não estava pensando em pagar a formatura, que era caro pra caramba. E aí minha avó fez um empréstimo para que eu pagasse o empréstimo da véia, eu paguei, graças a Deus. A véia morreu, já estava pago. Mas só que assim, foi uma dívida que eu contraí, aspas, sem muita necessidade. Embora, assim, perder uma formatura para minha família conhecer um escândalo. Você não quer? Eu não queria formatura. Eu sou muito pé no chão.
Eu trabalho com o que tem. E aí os pais hoje, eles estão jogando o garoto na tela, a garota na tela e se abstendo de ser pai, de ser mãe. Eles jogam para babá, para empregada, para tia, para avó, para qualquer outra pessoa, menos para ele, sabendo que é o pai. A figura paterna quem dá limite e disciplina, e a figura da mãe que dá carinho e dá nutrição. Quando você tem uma família de um pai ou mãe solo, a pessoa tem que fazer as duas coisas, mas uma menos e outra mais. Não dá para ser 50-50. Eu não sou pai e mãe dos meninos, eu não sou pai, como diz a história. Eu sou um pai que dá uma afrouxada na questão do limite para compensar com amor, mas assim, não perco de vista que o limite lá de casa sou eu quem dou. Se eu disser não, pode chover canivete. A não ser que o Eterno me diga para mudar de ideia, a resposta continua sendo não. Eles sabem disso. Porque está escrito também que é sim, sim, não, que não. Não, né? É verdade? E se você disser que é não e depois fizer um sim, você está mentindo. Verdade. Você se torna maleável para o menino, ele percebe que na sua fala vai ter um buraco. E o garoto vai entrar ali lindo. Como dizia minha vovó, que Deus já tem o boi sabe da arromba cerca. Então. É isso aí, gente. Para você que está aí também assistindo a gente, o chat está aberto. Um abraço aqui para o Jeová Pedro, tá assistindo? Jeová, oi Jeová. Boa noite, cara. Para você. Aí, se você quiser fazer uma pergunta também para o nosso querido Eduardo, pode ficar à vontade aí, manda aí no chat e a gente vai passar para ele aqui. Meu irmão, aí acontece muito disso, que hoje a estrutura psicológica para o homem, ele está um pouco perdido no espaço. Eu vou arrumar polêmica. Há um movimento para que você... Um movimento que você... Como é que é? É uma desmoralização sistêmica e gradual e muito singela da figura masculina. O homem é apresentado na mídia como um ser frágil e a mulher como um ser forte. O homem é como alguém dúbio e a mulher como alguém que não é dúbia. O homem como alguém que é manipulável e a mulher aquela que não se manipula e lá, bererê. Não que mulheres sejam, não estou dizendo isso, mas se está tendo um movimento de enfraquecimento da figura masculina. E isso você vai ter os frutos em casa. Eu trabalho na escola aqui e estava numa creche. E todas as vezes que a minha tia era professora da creche, dona Silvana. Oi, Silvana. Oi, tia. E ela me reclamava que o garoto tocava o terror na sala de aula. Então eu chamei o garoto para a sala que eu usava também era da professora de AEE, de Educação Especial. Então tinha muito brinquedo. Então eu deixei o cara meio que de castigo por 40 minutos. Ele não tocou em nada. Quando ele parou de chorar, de fazer manha, aí ele soltou uma frase que eu não vou esquecer. Eu vou contar pro meu papaizinho. Papaizinho? O cabarra tem 5. 4, 5. Papaizinho. Aí, já que eu tava na dança, vamos dançar, né? Chamei o pai e a mãe, vieram os dois. E todas as vezes que o cara ia falar alguma coisa, ele olhava pra esposa. Quem manda na bagunça é ela, não é ele. Tô ligado. E aí, eu praticamente mandei o pai ser pai e a mãe ser mãe, né? Só que a figura dominante aqui do lado direito, que era a mulher, não ia abrir pro marido ser o dono da casa, ser o provedor da casa, tipo o cara da ordem. E como eu não queria arrumar confusão mais pro meu lado, né, eu dei graças a Deus. Mas assim, a figura do Eduardo colocando do psicólogo colocando um limite muito claro do garoto ficou na cabeça dele. E aí chegou a informação da vice-diretora na época, Betânia, beijo. Betânia, esqueci. Desculpa, Betânia, eu esqueci seu sobrenome. Ela me ligou, Eduardo, professor, eu chamava professor, o fulano tá dando trabalho aqui no ônibus, você não pode me ajudar, não? Aí eu fui, saí do meu trabalho, fui para o ponto de ônibus e esperei o garoto entrar. Oi, fulano. Já fiz assim. Eu disse, oi. Me sentei na última cadeira do ônibus, eu não disse um ai. O garoto sentou, uma cadeira à frente de mim, ficou quieto pelas as pernas e dormiu. Quer dizer, se a figura masculina mais imediata dele, que é o pai, é um banana. É uma banana amassada. E eu entreguei para o pai, só, não deu um pio, não pulou da cadeira, não mordeu ninguém. De quem é a culpa? Aí saí. Desculpa não, responsabilidade. De quem é a responsabilidade? Aí sair. Se os homens não... Se as figuras masculinas das casas não aprenderem a colocar limites nos filhos, nós teremos uma sociedade mais
cada vez mais podre, cada vez mais frágil mais na frente. Se quebrando. Se quebrando. Porque tem aquele tipo de coisa. Eu vejo, assim, a autoridade constituída do pai e da mãe, eu concordo no seguinte, que você tenha a disciplina dentro de casa, não é a violência. É o departamento. Violência, gente. É disciplina, é para você chegar e passar para a criança, né, para o adolescente, que aquilo dali não vai. Tem vídeo aí, gente, que a mãe proíbe o adolescente de não usar o telefone, ele quebra tudo, vai espancar a mãe, vai espancar o pai, porque não tem autoridade dentro de casa. E isso os homens estão passando por um processo, como a gente está vendo aí, que é muito, mas muito difícil. Né? As pessoas estão passando aí os homens estão passando por um momento aí que o cara está perdido no espaço. Pô. Tá perdido e não está com a menor vontade de se achar. Ele passou agora pela cabeça a palavra emasculação masculina. Não, emasculação do gênero homem, que é você perder as suas características de força, de limite, de disciplina. Dar um não para um garoto e segurar a peteca é pedagógico. É pedagógico, porque nem tudo é sim. Se tudo fosse sim, puxa, tava bagunça terrível. Se eu fizesse tudo o que eu quisesse, não ia dar certo. E olha que eu sou psicólogo. Verdade. Né? Só 20 anos de estrada nessas coisas. Então, assim, eu faço um convite para você que está nos ouvindo em casa. Se você fizer tudo o que você quer, tudo, uma hora vai dar merda. Porque nós não sabemos os limites, até que esbarre no limite do outro. E você só aprende limite em casa, não aprende na escola. Certa vez eu fui na sala do sexto ano, à tarde. A professora tinha faltado e eu fui lá para quebrar um galho, coisa que eu odeio, que eu não sou macaco gordo. E aí eu olhei para a garotada e eu sei que todo menino tem tempo de bagunça. Toda a escola tem que estar pronta para o tempo do nada, de bagunça. É verdade. Eu esperei todo mundo ficar quieto, eu não gritei. Escorei na parede, esperei todo mundo se acalmar. Bora fazer uma combinação? Bora. Aí eu perguntei, se tudo que eu quiser fazer, eu conseguir fazer, vai dar bom? Aí os meninos, não. Garoto de 11, 12 anos. Se tudo que vocês quiserem fazer, vocês fizerem, vai dar bom? Aí todo mundo também disse, não. Eu disse, então vamos flexibilizar aqui. A gente faz uma bagunça organizada. Vocês falam baixinho e eu fico calmo, fico tranquilo, todo mundo fica de boa. Então eu não mandei ninguém calar a boca. Eu negociei um negócio. Você usou de sabedoria para administrar a situação. Segundo a minha filha Ana Clara, que é uma psicóloga nata de 15 anos, ela disse que eu uso psicologia reversa. O que de certa maneira é verdade. Tem uma música do Padre Zezinho chamada 6-4 para os pais. Eu recomendo a você que depois procure em casa. É quase uma poesia. Que ele compara a relação pai e filho ou mãe e filho como se fosse um jogo de futebol. Então o placar mais justo seria 6-4. Os pais ganham sem humilhar e os filhos perdem, mas perdem com alguém que os honra. Eu achei isso legal. Isso é bom. Isso é bom. Aí eles estão simulando os placares, 10-0, 9-1, 8-2 e por aí vai. Se você tiver algum tempo e curiosidade, pode procurar essa música 6-4 para os pais. 6-4 para os pais. Um abraço para a Solange também aqui. Mamãe! Solange Sol. Olha aí, entrou aqui na live. Abraço para vocês. Obrigadão aí por participarem. E se inscrevam no canal, viu? Aí no @podcast pode falar 1, tá? E também no nosso Instagram, que é o @podcast.podefalar1, tá certo? Também no Instagram. E aí, a gente vê também essa metodologia. A gente falou do pai aqui, que ele perde um pouquinho da moral, perca de moral. O homem, né, o masculino, perde a moral. E a mulher também passa por um processo psicológico que ela também começa a perder. Na verdade, todo mundo perde. Tem um estudo sociológico, eu não vou lembrar de quem é a pessoa. Não vou lembrar, faz tempo que eu vi isso. Estava na faculdade, bota aí 2001. Então fazem 23 anos que eu li isso. Que toda sociedade onde tem inversão de valores e de papéis é fadada ao fracasso. Então ela vai morrer. Ela vai ser extinta. Toda sociedade que os valores entre homens e mulheres se invertem vai ser extinta. Você não sabe quem é quem? Eu tô falando isso, mas sem muito medo da militância, porque na minha cabeça, todo militante, seja para a direita ou seja para a esquerda,
deixa de pensar por ele mesmo. E quando isso acontece, você pensa pela maioria, isso é muito ruim. Você aprova coisas que normalmente você reprovaria. E a minha preocupação com as duas militâncias, a de esquerda ou a de direita, é que os valores das duas coisas invertem. Um lado que é a coisa absoluta e a outra que é a coisa muito fluida, muito sem forma, adaptável. E eu não sei, a adaptação não é 100%. E isso leva a um embate psicológico e nós temos que ter um foco. Né? Tudo bem, você é um cara que é de direita, um cara que é de direita, uma mulher que é de direita, uma mulher que é de esquerda e o cara é de esquerda, mas você tem o foco e isso passa às vezes do limite da sabedoria humana e começa a acontecer atrocidades e distúrbios, você até chegar a dizer que o céu é vermelho. Exato. Na militância, o que vai acontecer? A euforia, e eu estou falando de emoções. A raiva junto com a alegria. Não é a razão, são as emoções. As emoções. A razão vai para o espaço. Você repete o que você aprendeu. O que repetiram para você, você acabou aprendendo. As emoções vão tomando conta do processo. E tudo aquilo que você faz na emergência de uma emoção vai dar errado. Tudo que você faz na emergência de emoções é errado e vai dar errado. O que é que importa? Você sentiu, tá bravo da vida com alguma coisa. Respira, para. Conta até 1 bilhão se você puder. Depois dá uma resposta. Porque na resposta que você der, vai vir alguma coisa que não era o foco da questão e vai machucar o ouvinte. Tipo, eu vejo alguns casais que um é de direita e um de esquerda. Casamento assim de 10, 12. E os casais têm muita sabedoria em lidar com o negócio. Um votou no Lula, outro no Bolsonaro. Mas assim, nunca brigaram por política, nunca... É tipo aquela pessoa que vai no Maracanã assistir o Fla-Flu e a esposa é fluminense e o cara é Flamengo e tá lá todo mundo junto. Feliz e tal. Fica naquela zorra, mas sim, normal. Minha namorada, eu sou vascaína, minha namorada diz que é flamenguista, mas no fim das contas ela não é. Ela não gosta muito de futebol. O Vasco levou de 6-1 do Flamengo. A primeira pessoa que me mandou mensagem foi ela. Eita, amor, que foi isso? Aí eu respirei, né? Eu também não vou jogar a minha vida pelo Vasco. Respirei e disse, minha filha, olha, atropelaram meu time. Eu só sei que a placa tinha no finalzinho 6-1. Porque se eu for me irritar por time, olha, futebol, política, sexo e religião, eu vou ter um problema sério. E não adianta você discutir com militante. É o que a gente começou aqui nos bastidores. Discutir com militante é jogar xadrez com um pombo. Ele vai esculhambar o jogo, vai cagar no tabuleiro e vai voar, achando que vai sair de peito cheio, dizendo que ganhei do otário. Mas não foi, né, pô? É essa parte psicológica que a gente tem que entender. Um abraço também para Vitória Régia. Vitória. Beijão pra você. Beijão, guria. Existem uns estudos sobre psicologia de massas. Eu acho legal o estudo de um psicólogo judeu. Fugiu o nome dele agora. Eu vou lembrar já. Que ele 60, 70 mais ou menos, ele estava interessado em explicar por que as pessoas obedecem. E aí a primeira coisa que ele foi, já que ele era judeu, né, doeu no coitado, ele foi nos registros de Nuremberg, do julgamento de Nuremberg, dos nazistas que pegaram, e aí todo mundo dizia, não, eu fiz porque mandaram. Eu matei porque mandaram, eu fiz porque mandaram. E Stanley Milgram, sabia que lembra o nome do cara. E aí ele, sim, mas como é que isso funciona? Se alguém mandasse você tirar na mãe, você tiraria? Não. E qual exatamente era a diferença? Eu ia falar uma coisa que meu horário não permite. E ele foi trabalhando num conceito seguinte. Existe uma autoridade que ela ultrapassa o limite racional e entra no limite emocional. E se alguém tiver um saco, embora eu não recomenda, de ouvir os discursos de Hitler, ele exaltava muito aquela raça, aquele povo, e dizia que era deles. E se você contar essa história para quem se sente injustiçado, vai inflamar. O pensamento vai lá para a casa do chapéu e as emoções vão tomar de conta do resto. E há relatos da Segunda Guerra que, por exemplo, o alemão era amigo de um judeu. Os dois alemães, inclusive. Quando o alemão descobria que o outro era judeu, começava a odiar do nada, assim. Gratuito. É um efeito semelhante à torcida do CSA e CRB, por exemplo.
Se encontra na rua não aqui em Alagoas, mas foi em Recife, no jogo Náutico versus Santa Cruz. Faz algum tempo isso. O Náutico perdeu. O cara foi até o banheiro, quebrou o vaso sanitário e jogou do piso superior para baixo. Bateu na cabeça do cara que morreu de graça. A psicologia das massas, ela explica muito isso. Que você não pensa. Você simplesmente não pensa. E para quem tiver um pouquinho mais de saco, esse eu recomendo, tem um livrinho chamado 1984. O livro é pesado, estou logo dizendo antes que alguém me culpe depois, que ele fala muito sobre manipulação de massas. O cara escreveu esse livro em 48 e ele continua atual. Interessante isso. Manipulação de massa, a gente vai lá para o chefe da propaganda do Hitler, Goebbels. Roosevelt. Ele dizia, me dê a mídia de um país que eu transformo esse país em um chiqueiro. Então, ele já estava colocando ali que a mídia, a gente vai falar agora disso, que a mídia tem o poder da manipulação no cérebro das pessoas. Se você não tiver sabedoria e tiver com seu psicológico realmente atento para ver aquilo dali e buscar, né, Eduardo? Uhum. Não se envolver, como a gente falou aqui, né? Não militar. Aí você vai entender, se você tirar a militância de colocar ao lado... Se conseguir colocar... você tirar a militância e começar a ver com a razão, não com a emoção, não é isso que você está falando? Isso. Aí você vai ter um entendimento melhor. Exato. São Paulo vai dizer nas cartas dele que você prova de tudo e guarda o que é bom. Desse jeito, tá lá, prove de tudo e guarda o que é bom. Estamos falando de mídia, você pode ver canal A, B, C, D, E, F, G, H, até você esgotar todas as possibilidades. E é uma coisa que a minha namorada se irrita muito quando eu faço. Por exemplo, deram um tiro no Trump que desviou, acertou na orelha do cara. Então eu passei uns 30 minutos no telefone pesquisando site 1, site 2, site 3, para poder entender o negócio. E eu fiquei curioso para ver. E esse ponto que a gente está falando aí é um exemplo desse do Trump, que a bala passou e afetou a cartilagem da orelha, né? Só que teve uma mídia aí, uma empresa, que disse que ele tinha colocado ketchup na orelha, tal, que tinha sido mentira. Então, aí, e teve gente que acreditou. Isso. Onde está a questão da militância? Teve gente que acreditou, porque o cara é amigo de um ex-presidente, tal, não sei o que, aquele negócio. Mas só que me diga uma coisa, e o bombeiro que estava lá atrás que recebeu a bala? O bombeiro e mais dois que se machucaram. Mais dois que se machucaram. Aí a mídia vem falando de uma mentira e tira a realidade do fato que foi a morte do rapaz. Que o importante desse ato aí, tudo bem, o cara é a estrela do momento, mas a estrela mesmo foi aquele cidadão que protegeu os filhos, que ele estava com o filho lá. Ele colocou o corpo para proteger a família. E aí vem a manipulação da mídia para mostrar que o bandido era o inocente. Isso. Da história. E você está pegando essa parte da política que dominou o noticiário por uma semana e meia. Exatamente. E por uma bobagem. Eu sou muito fã de eu ir. Vamos para coisas mais normais, mais diárias. Tipo, fulano não presta. Como é que você sabe? Não sei, mas a cara dele não presta. Aí você compra uma ideia, sem ter certeza, sem saber. E aí, depois de algum tempo, você percebe que odiou o cara de graça. E odiou a cara de graça. Quando alguém fala mal de alguém pra mim, eu chego junto da pessoa que foi falada mal. Oi, tudo bom? Eu sou o Eduardo. Porque eu quero saber exatamente até onde o fulano tem razão e até onde ele não tem razão. Provar e vede. Prove. Como dizia Jesus para um camarada, venha e veja. Come and see. Venha e veja. De você ter a sua própria experiência e na base da sua experiência você poder julgar. Tirando coisas que todo mundo já sabe que faz, que sempre dá coisa ruim, tipo drogas, prostituição, pornografia, jogo do tigrinho e por aí vai, que todo mundo que entrou nisso não saiu normal, ou não saiu 100%, pouquíssimas pessoas saíram com saúde, o resto não. Mas assim, é uma coisa que dada assim, não preciso provar para ver que não funciona. Mas sobre relações humanas e informação como um todo,
é bom você, um conselho, é bom você correr atrás de todo mundo que puder lhe dar uma informação para você ter o seu próprio julgamento. Eu vou te falar uma coisa, na minha vida, né, profissional, eu tenho meu lado profissional, todo mundo sabe, radialista, hoje podcaster, apresentador de podcast, mas eu já percebi que tem um momento na minha vida que eu exerço também outras funções e eu já percebi como cidadão que toda vez que o meu trabalho está fluindo, aí ele vem para querer botar lá para baixo. Até o ponto de eu chegar e dizer, olha, eu lhe respeito como contratante e a partir de hoje me respeite como profissional. Botou um limite, deu um Sabe por quê, meu querido? Aí ele disse, não, por quê? Porque eu sou melhor do que você. E é verdade. Porque se você chegar hoje lá em São Miguel, você vai procurar saber o seguinte. Gente, eu não estou querendo ser metido, não. Longe de mim isso que eu estou falando só isso aqui para dar um outro exemplo, né? Conversa. Um exemplo. Se você chegar e perguntar quem é o laranja da rádio, hoje todo mundo vai conhecer. Agora, se chegar lá e perguntar quem é fulano de tal... Quem é o Zezinho da Ema? Ninguém vai te conhecer, velho. E você é conhecido... Você fez um teste comigo para a Rádio Caeté faz muito tempo. Exatamente. Isso. Exatamente. E assim, foi até bom não ter passado, porque eu fui mesmo que é psicologia. Obrigado. Os nãos, os limites, né? Obrigado. Os limites. Os nãos são terapêuticos. Você tem um limite, ou você pula, ou você muda de E tema, hoje você eu melhor. tenho o prazer de ver o seu sucesso. Né? É bom. Então, eu conheço você desde que eu tinha 17, 18 anos, mais Por ou menos, aí. por aí. E não é um conhecer de ouvir falar. A gente tem uma proximidade. Então, eu Exatamente. sei o seu trabalho. Eu lhe acompanho desde então. Ou na rádio, ou fora, desde conversar nos corredores e de discordar de alguma coisa e manter a pose, manter o comportamento, manter a educação, de mesmo que você seja tal time, eu seja tal time, a gente conversa um pouquinho, brinca um pouquinho e acabou, e cada um vai para sua casa. Você sabe entrar e sabe que a mamãe está vendo isso, e é o conselho que ela me diz muito, saber entrar e saber sair. Você sabe fazer isso. E quando eu pego no pé de uma pessoa, quando eu digo, eu dou eu tô aprendendo. A chamada. Eu aprendi nos 12 passos do NA. O NA tem um momento da reunião do NA que quem participou já disso sabe que tem a hora do choque. Uhum. E você bate na pessoa, não é bater na porrada, é na realidade. Eu peguei agora no São João, eu disse para uma pessoa, eu estava trabalhando na câmera, seguindo os cantores. Eu disse, olha, eu vou pegar a câmera e vou colocar só em você. Eu vou esquecer o cantor. Vou botar só em você. Aí o cara disse, só que é isso. Eu disse, não, porque você tá demais. Quer ser o show, quer ser a estrela, né? Olha, a UPA tá funcionando, vai levar ponto, viu, no queixo. Ele disse, por quê? Porque você tá com o nariz empinado, meu querido. Eu tô sendo realista para você, baixa a bola, filho. Não é por aí, não. Você tem que ter hoje um foco na sua vida que é esse. Não é você menosprezar as pessoas. Uhum. Né? Eu sou fãzaço do Keanu Reeves. Sim. O cara é simplesmente um filme dele, ele ganha, o contrato dele são 20 milhões de dólares para ele fazer o filme. Mas você encontra com ele no metrô, no ônibus, tocando baixo, pé, tocando contrabaixo, na lanchonete, num café, no pub. Fala com todo mundo. Fala com todo mundo, não anda de carro de luxo. Quer dizer, ele tem, mas ele anda de moto. Isso. Anda de sandália. Então, esse tipo de gente faz com que a gente mude a nossa psicologia e reveja o nosso conceito. A gente, aliás, o ser humano... Alguém perguntou para mim por que eu uso o kippah. Eu vou começar por aí. E, bom, não gruda, né? Não tá colado, não tá grudado, não tem um parafuso. Já perguntaram para mim se botava super bond. E como é que não cai? Você tem um segredo. E eu não vou contar qual é o segredo. Mas assim, o importante do kippah é que ele é solto. Tá? Ele é solto. E toda vez que meu narizinho sobe, o kippah cai. E o kippah para um judeu representa existe um Deus acima de você. Existe uma mão acima de você. Alerta. Um alerta. Epa. E todo mundo devia ter isso. Um semacolzinho para... Ei. Mas o que acontece? Às vezes você não tem amigos, você tem bajuladores. Isso é mal. Que o bajulador vai sempre estar dizendo que você é o top de linha. Isso, que você não erra, que você não caga, que você não faz isso. E a gente, todo mundo que é gente, ou seja, nós, somos suscetíveis ao erro. Tem um filmezinho, eu recomendo, chamado Advogado do Diabo, não tem a ver com o próprio. Quer dizer, no finalzinho tem um negócio que lembra. Que o ator, que é o Al Pacino, diz que é o próprio Coisa Ruim. E quando termina o filme, ele fala assim: o orgulho é um dos meus pecados favoritos.
E se você prestar atenção, toda a ruína começa pelo orgulho. Toda a ruína. A soberba precede a queda. Ruína, isso, a queda. E somos seres envaidecidos. É bom sempre ter alguém que... Eps, é assim não, viu? Volte, desça, se não é essas coisas todas não. Porque não existe alguém 100%. Nunca vai haver alguém 100%. Não tem esse negócio do 100% do ser humano, né? Ser humano, existiu um que foi 100%. Esse aí é outro papo, esse aí é outra coisa. Mas o ser humano em si, ele busca sempre por vamos dizer assim, a excelência. Buscar a excelência é uma coisa. A excelência é no grau máximo, né? Buscar ser melhor cada dia um pouquinho mais, beleza. Mas assim, saber que não vai chegar nos 100% jamais. Eu tô dando um curso, começamos por saúde mental, emoções e aprendizagem. Tem alguém que foi pro curso, já foi pro curso, ele pode falar isso melhor do que eu. Que eu sou suspeito, né? Quem deu o curso foi eu, então eu sou suspeito. E a gente comentava, além de falar dessas coisas de emoção e tudo mais, que se eu vivo uma vida regada às emoções, e se eu não tenho um freio, não tenho um limite, eu sou fadado ao fracasso. Eu nem aprendo direito, porque o erro é aprendizagem. Porque nós temos muito aí, você está falando do erro e aprendizagem, né? A gente vê que o Elon Musk, ele começou, quebrou de novo, quebrou mais uma vez, e aí, da quebrada, ele aprendeu a quebrada, gente, a quebrada de negócio, empresa, não né? é quebrada de droga, não. Você sabe que quando o foguete, ele conseguiu uma proeza, o foguete sobe e desce em pé, né? Fantástico. Que só o cara só ia para a igreja no dia que o foguete desse ré. Pronto, então, pode ir para a igreja. O Elon Musk colocou porque deu ré. E teve um lançamento dele, tem um ano isso, mais ou menos, que foi um fracasso total. O foguete explodiu no meio do caminho, quebrou, rachou a estrutura de lançamento toda, jogou não sei quantas toneladas de poeira na cidade vizinha, que era 20 quilômetros do lugar. 20 ou era 2, agora eu vou esquecer. Para não exagerar, para não mentir. Bom, atrapalhou muita coisa, matou um monte de bicho e a empresa dele caiu não sei quantos bilhões de dólares na bolsa e ele perdeu assim na hora 156 milhões de dólares. Aí o repórter perguntou para ele, escuta, e esse prejuízo? E esse fracasso? Aí ele, que fracasso? Agora eu sei exatamente o que eu não devo fazer. Se eu sei o que eu não devo fazer, eu não vou chamar isso nunca de fracasso. É o lógico dentro da história. A sabedoria, a pessoa que cresce, que tem esse entendimento de crescer, usa da experiência. Sim. O Silvio Santos, a gente está comentando aqui a respeito do Silvio Santos. O Silvio Santos, ele diz uma frase, que eu já falei isso aqui no podcast, que é: o que seria do vendedor de lenço se não fosse o choro? Exatamente. Né? Então, ele ali naquele momento que o Elon teve esse prejuízo, ele aprendeu ali a não... Você falou aqui, na parte lá na frente, no início, da administração. Né? Você foi fazer aquilo dali e não deu certo, você tomou um prejuízo financeiro. Então, você já sabe onde não pisar, é um campo minado. Exato. A vida da gente é um campo minado. Um abraço para Joana Almeida também. Maninha. Olha aí a dona Joana. Família inteira está assistindo. Que bom, meu povo. Vamos vocês. Né? Olha, e aí tem essa parte aí aquela, como se diz, vamos dizer assim, as coisas que acontecem na vida nos fazem ver os novos horizontes. Sim. Eu tenho comentado com você nos offs aqui do programa, que tem um texto de Isaías que fala assim: eu fiz o bem, eu fiz o mal, eu sou o Senhor. E São Paulo corrobora isso dizendo que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E são todas. As boas e as não tão boas assim. Tinha uma senhora, eu atendia no PAN, e ela foi a primeira vez que eu vi uma mulher dizer que os filhos dela todos eram bons. Porque ela tinha 5. E ainda criava um sobrinho mais velho, então dizia que todos que eu chamava de filho, todos os filhos eram ótimas pessoas e tal. E dava testemunho, eu fiquei assustado com a quantidade de filho. E ela dizer isso, e ela tentou suicídio nesse período que ela foi pro PAN. O que aconteceu? O sobrinho mais velho, que era o da galera, né? Ele tava pilotando a moto na mão dele, um carro atravessou o canteiro na Fernandes Lima e pegou de cheio. Era uma vez. Isso foi em fevereiro desse ano lá, que tem uns 2, 3 anos isso.
E em maio, o filho mais velho dela estava trabalhando, pegando carga no Pinheiro, Bebedouro, por aí. Faltou freio no caminhão e o caminhão morreu o segundo filho. E ela, assim, foi pro consultório muito acabada, assim, destruída, tentou suicídio, ela de uma denominação de igreja. E ela, por que Deus fez isso comigo? E eu, não foi Deus que fez, né? Mas por que ele permitiu? Também não sei. Eu não sei a resposta. Eu venho sempre desse patamar que você está falando, que a gente vai lá na época da maçã. Aí quando Deus vem, porque Deus vinha direto e passeava, conversava, porque ele queria bater um papo Bateu uma bola ali depois na pracinha do Éden. E vem 3 acusações. Por que você fez isso, meu filho? Foi a mulher que o senhor me deu. Já acusou. Botou a culpa da outra, né? Já acusou ele por ter dado a mulher. É. Mulher, por que você fez isso? Foi a serpente que o senhor expulsou de lá. Quer dizer, tudo mirou. Como aí a gente vem hoje, Eduardo, para essa situação da mulher aí, que tem lá também do gospel, transfira os males da sociedade para o seu adversário. Exato. E aí, voltando para essa história da véia, espero que ela esteja me ouvindo. Eu fui covarde. Qual foi a covardia? Deus me ajuda. Não, é uma tragédia. A faculdade não nos prepara para tragédias desse montante aí. E eu escutei os outros, mas deu um estalo assim, Deus é muito bom. E os outros 4? Não cantam, tocam, mas são boas pessoas? São. Se a senhora morreu, como é que fica os outros 4? Ela chorou mais ainda, e eu me mordendo para não chorar. Eu penso a força que eu fiz. Eu não tinha pensado, foi a minha sorte, Deus obrigado, por ela ter dito assim, eu não tinha pensado nisso. Sabe, porque se a senhora morrer, ficam 4 órfãos. E a senhora não sabe o estrago que um suicídio faz na cabeça dos filhos. Tipo a mulher de Jó, né? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas se Deixa eu botar polêmica. Se eu estivesse lá perto, eu dizia, mas a senhora está viva. Deixa eu botar polêmica. Eu podia ter morrido, né? Podia. Deixa eu botar polêmica. No hebraico não tá assim não, viu? Não. No hebraico tá assim, abençoa teu Deus e morre. Qual foi o problema? O suicídio. Exatamente. Mas e tem canção dizendo isso, pregação dizendo isso. Mas assim, não quero mais crer com os evangélicos, não, porque eu já fui evangélico um dia, mas a tradução está equivocada. Não, mas aí onde está essa situação? Que ela foi um sobrevivente. Sim, ela se livrou do alvo. Você está tocando nesse assunto aí dessa senhora, mas ela também é uma sobrevivente. Sim. Aí aonde você vem com esse negócio dizendo, e se fosse a senhora? Isso. Se o Jó, quer dizer, o Jó, alguém que tivesse do lado, tivesse usado um pouquinho a cabeça, e teu marido fica como? Porque, aliás, e eu, que toda mulher viúva se lascava naquela época. Vou ficar viúva, quer dizer, se você se for, como é que eu faço? E aí essa véia teve Senhor, muito obrigado, teve um estalo, uma sensibilidade ela planejou, ela se jogou na frente do carro, cara. Ela planejou, depois tentou se envenenar. Assim, não só pensou, ela executou. Então ela parou de pensar nisso porque lembrou dos outros 4. Tem um teórico que foi a primeira coisa que eu aprendi na UFAL, em 98, ou seja, faz muito tempo, chamado Viktor Frankl, que é um judeu, né? Orgulho. Ele foi sobrevivente de Auschwitz. Quer dizer, ele passou por 3, mas Auschwitz chocou mais. E quando ele saiu, mataram a família dele toda. Irmão, mãe, pai, filhos, mulher e tal. Só sobrou ele. Quando os americanos libertaram ele sentou num canto, começou a chorar e o soldado chegou. Foi, cara, eu ia morrer aqui. Ele disse, mas eu tô só, não tem mais ninguém. Tu não quer ir pra América, não? Porque tem pessoas que precisam de psiquiatras e psicólogos. Você pode ser útil, dar sentido para a vida de alguém, dê um estalo nele. E a teoria dele é a teoria do sentido da vida, a logoterapia, o sentido que você dá para a sua vida. E essa história da velha, depois eu me anotando os registros, cara, é logoterapia. Obrigado, Deus, porque me lembrou de uma coisa que não estava no meu campo de consciência na hora, de perguntar para ela, e os outros 4? E no tempo que eu estava atendendo, ela estava bem. Uma maravilha só se os outros 2 ressuscitassem. Mas ela estava olhando para aquilo que ela tinha na mão.
E aí me veio uma ideia agora. Tipo assim, eu não sei como é que você tá em casa, o que que você perdeu. Mas seria muito mais bacana se você começar a olhar para o que você tem na sua mão. Se perdeu um emprego, se perdeu um namorado, um esposo, uma esposa, sei lá, não sei o que foi que você perdeu. Mas comece a valorizar o que você tem na sua mão. A mulher sulamita, né? A sulamita. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Morreu o camarada lá, tá tudo bem. Tá tudo bem. E pegue isso com muito carinho para você se reerguer. Hoje eu tive uma notícia muito ruim. Muito, muito, muito ruim. Eu tava com a expectativa de uma coisa tudo errado e eu perdi um tempo gigantesco nesse negócio. Investi um tempo. E eu tava numa capacitação na CEMED, só que não tava entrando nada no meu juízo. Eu falei pra professora, não tá entrando nada. Não é que o assunto fosse complicado. Mas é que eu tava, né? Puxa, né? Tinha uma expectativa, tinha um plano. E aí a gente foi para almoço, eu calado, eu não disse nada. Eu murchei, eu tenho um TDAH, então eu murchei. Alguém me viu calado e disse, o que foi? Nada não. Tá tudo bem, você vai ficar. E aí quando eu fui para casa, eu fui dizendo, o sim e o não é de Deus, faz parte da vida. O sim é teu, Deus, e o não também é teu. O que eu vou fazer com esse não? Sinceramente, agora eu não sei. Mas o que me permitiu é não xingar ninguém, não amaldiçoar ninguém, não ficar com raiva, não me emburrecer na hora, e nem deixar que as emoções tomassem a minha atitude, existe um sim e existe um não. Eu tenho que pegar sempre o que eu tenho nas minhas mãos para poder crescer. Não o que eu perdi, o que passou, passou. Eu tenho que olhar para hoje e para frente. E vai um conselho. Não sei porque eu me lembrei disso para falar, mas já que tocamos no assunto, não sei que você perdeu, mas você pode ressurgir com o que está na sua mão. Agora esse negócio de ressurgir e que está na mão da gente também, a juventude de hoje, ela está, como dizia aquele pagode, aquela música também cantada em pagode, né? Eu entendo a juventude transviada na quebrada da soleira do artista. Eu nem lembrava dessa música, obrigado. Hoje, né, a gente está vendo a juventude indo para um caminho sem volta. Ou por prazeres imediatos ou por nenhum sentido da vida. Os caras não têm. Isso não tem. O hoje, né? Como a gente diz, o ontem é passado, o hoje é dádiva e o amanhã... futuro é um presente de Deus. Isso. Esse pessoal major aí tá nem aí. Tá ando e andando. Eu trabalho em escola com adolescentes e é aterror. Não é só a escola que eu tô. Eu posso dizer que é um fenômeno mundial. Não é só São Miguel, não é só Alagoas, não é só Brasil, é mundo. A juventude tá sem sentido nenhum. Falta alguma coisa que os dê uma visão de futuro. E eles simplesmente não têm. Eles estão no hoje. O que der hoje deu. Amanhã eu não sei. Amanhã e a mídia social tá... Empurra, né? Empurra para isso, porque o jovem é mero não tem coisa boa, né? Tem. Não vou dizer que não tem. Mas o que você mais vê hoje, e se vocês prestarem atenção em casa, vocês vão ver também, é empurrando nesse caminho assim do como é que seja, faça, use, você é dono do seu nariz e por aí vai. Eu não conheço ninguém que tenha independência absurda, tipo, eu não dependo de ninguém. Todo mundo depende de alguém ou de alguma coisa. Tipo, Vetinho, pensando nisso, tem um Vetinho lá na escola, ele não tá mais lá, ele não queria ir pra escola porque não gostava da professora, o cara tinha 8 anos. 8, 9 anos por aí. E aí eu chamei o pai para conversar. A professora também não era essas coisas todas. Tinha seus defeitos, como todo mundo tem, mas não era o cão. O garoto não ia, e o terceiro ano isso. E ia para a sala da professora do segundo ano. Aí o pai me disse o seguinte: não psicólogo, deixa ele lá no segundo ano, para não traumatizar o menino. Ô pai, vamos imaginar que esse garoto vai trabalhar algum dia. Se ele não for com a cara do chefe, ele não vai trabalhar mais não. O pai ficou sem palavras. Tirou o garoto da escola no dia seguinte, botou numa outra escola do município e eu já soube por fonte fidedigna que o garoto tá dando a mesma situação.
Bom, falta de conselho não foi. Se o pai não encaminha o filho, aliás, se a família não encaminha o filho, a filha, o neto, o sobrinho, sobrinha, para um caminho claro, o que vai acontecer? A juventude tá completamente sem eixo. Como eles são muito jovens e a parte do lobo, do córtex pré-frontal aqui em cima só amadurece aos 25 anos, que para mim seria a idade limite da adolescência, os 25, não os 18. Então esses garotos não têm freio próprio e vão achar que pode fazer tudo o que quiser. E daí o futuro, olhando por aí, eu tenho um pouquinho de medo. Eu vou te falar um exemplo, agora não vou citar o nome, deixa em off, mas um exemplo de uma menina que essa semana ela não está morando aqui em São Miguel, ela vinha para São Miguel e onde ela mora no condomínio dela, lá na Bahia, o cara bateu no carro dela, do lado, né? E aí ela ligou para a família e disse, olha, eu não vou não, porque eu estou sentindo de não viajar de ônibus nem de avião. Aí eu fui pesquisar um pouquinho a respeito, ela começou a deixar das revoadas e começou a andar mais na igreja. Tá. E aí começou a mente dela a fluir espiritualmente e o psicológico dela começou a mudar. Então ela já teve aí uma freada, teve a consciência, né, Eduardo? De dizer, poxa, peraí, algo está acontecendo. Então já é a parte espiritual também ajudando a parte psicológica. Sim. E ela está tomando a atitude certa de dizer não. Exato. Daí pode aparecer a festa, a bebida, a droga. Eu tenho quase que certeza de essa pessoa dizer não. Não. Não sei, eu sei de quem foi a ideia de você tirar Deus do jogo. Eu estou falando de denominações sérias, pelo amor de Deus. Tem algumas que pelo sangue de Cristo não bota o pé não, e eu vou deixar quieto essa parte que eu não quero arrumar mais polêmica. Mas nós somos biopsico, sócio espiritual. E tirar o espiritual da equação, você causa um buraco. Quebra. Isso começou com a idade moderna. Eu fui professor de história, né? Então, quando você colocar o homem como centro, vai tirando Deus da conta. Aí você enfraquece. Aliás, e algumas denominações religiosas ajudam a enfraquecer isso. Mas dizer que não existe uma espiritualidade ao qual você se conecta, e eu estou falando qualquer coisa, vai do espiritismo, vai do judaísmo, catolicismo. Eu quase fui padre, então eu não vou cuspir no prato que eu comi. Nunca, jamais. De uma igreja evangélica séria, pelo amor de Deus, séria. Que tem. De pastores sérios, de pastores que não tiram você do eixo que devia ser Cristo, que devia ser o alvo. E para não dizer que eu estou militando numa coisa, eu conheço alguns centros espíritas ou de umbanda que fazem um caminho muito semelhante de não deixar na bagaceira, mas de dar de colocar um limite. Olha, até aqui você consegue ir de boa, daqui para frente boa pergunta. Então, assim, você vê um lugar que você se identifica, que é a questão de identificação, e lá você entender que não é, como diz o Guilherme Arantes, infelizmente ou felizmente, nem tudo é exatamente do jeito que você quer. Isso, Eduardo, eu tenho muita afinidade com vários, eu sou evangélico, eu tenho muita afinidade com as igrejas e muitos de nós, os que usam realmente da sabedoria do Eterno, a gente sabe onde pisa. Sim. Não é julgar, não é se enaltecer, é só dizer, tipo, não pisa na grama, não vou pisar na grama, pô. Tá ali a placa. Porque tem as pessoas que pisam na placa, né? Como diz a história. Mas se ali você, espiritualmente, você psicologicamente e humanamente, você tá vendo que não dá para você ir ali, eu não vou. Mas lá tá pregando. Eu não vou, porque eu sei que aquilo dali não condiz com o que eu penso. Não é querer ser metido, né, Eduardo? Como você falou aí, tem o espírito, tem o umbandista que tem um limite. E dá uma doutrina correta, digamos assim, que ensina que não existe só o sim, existe o não. Eu conheço líderes religiosos aqui e de outros lugares, de conversar, de discordar por alguma coisa, por alguma bobagem, alguma coisa de fé.
mas que eu olho no que, ouço o que eles falam e vejo a vida deles. Pronto, tá aí uma indicação legal. Veja se a fala é coerente com a ação. A ação, o pensamento e a fala. Se houver uma coerência nessas três coisas, e você se identificar com aquele ambiente, fique. Exato. Porque você no vazio, eu nunca vi nada crescer no vazio. Só erva daninha. Mas nada que preste cresce no vazio. Alguém tem que cuidar, alguém tem que regar, alguém tem que te orientar. Não somos autossuficientes. Eu tenho 44 anos, sou psicólogo há 20, estudei dos 18 aos 24 no curso. Mas eu tenho algumas pessoas que eu ouço com muito carinho, são os meus mestres, digamos assim, alguma referência. E eu pergunto, dá? Aí o cara fala, rapaz, melhor não. Porque eu sou muito de porquê. Porque eles, vá por mim. Pô, mas se um cara que é referência no assunto disse vá por mim e eu confio nele, eu vou por ele. A mesma história no campo religioso. Eu estou no judaísmo não é por bobagem, é porque eu me encontrei no meio judaico. Eu já passei pela católica, quase fui padre, como você sabe dessa história. Passei um tempinho evangélico, comecei a brigar com os católicos, eu não sou maluco, e me encontrei no judaísmo. E você vê alguns rabinos dando alguns limites claros. E o limite, eu achei legal, pelo menos o que me serviu. Ele fala como um pai falando para o filho. Então, para mim, Eduardo, serviu. Mas eu também tenho um pastor, eu posso citá-lo, pastor Juraci lá em Arapiraca, da Primeira Igreja Batista, que eu o escuto como um filho o escuta. Ele também fala dessa mesma pegada, fala como se fosse um pai um filho. E é um cara que eu tenho muito carinho. E se o pastor estiver me ouvindo, ó, beijão. O que a gente chama de discipulado 1 a 1. 1 a 1. É isso que você tem que transformar para as pessoas e trazer a parte psicológica, porque tem também, Jesus Cristo é uma pessoa muito usada também na parte psicológica de chegar para as pessoas e mostrar um pronto certo. Ó, é ali. É ali. As parábolas dele são fantásticas. São fantásticas. E outra, que ele tinha aquele poder de dizer à pessoa, pô, ver o poder que ele tinha, que era um poder todo, sobrenatural, né? todo completo, mais de 100%, e ele perguntava para a pessoa, o que é que você quer que eu faça? Ele poderia mesmo, porque aí é o contrário do ser humano, que se acha o dono da cocada, e não é porcaria nenhuma, eu sou o cara. Não é. Não é. Não é. Da ideia. E ele chegava e dizia, o que é que você quer que eu faça? A humildade. A humildade. Tem 2 exemplos na Bíblia que me chamam muito a atenção. Um é o da véia, que estava com a filha terrivelmente endemoniada, que eu não sei o que é isso, nem quero saber. Engraçado, o psicólogo falando de religião, né? Quer dizer, de espiritualidade, mas que seja. Mas tá no bolo, mas tá no rolo psicológico também. Que atinge também o cérebro. Sim. Aí, a véia não era judia, a véia era... Hoje é Jordânia, ali para cima. Jordânia, Síria. E aí, Senhor, minha filha tá... Eu não quero saber o que é isso. Eu não tenho a menor curiosidade de saber o que é isso. Terrivelmente demoniada. Eu não quero. Deus me defenda. Minha filha está terrivelmente demoniada e você não pode curar. E Jesus olhou assim, mas não é digno o dono da casa, o chefe da casa, dar o pão dos seus filhos para os cachorros. Chamou a mulher de cachorro na cara de pau. A mulher mas os cachorros comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores, né? Senhor, eu não valho nada, mas se você puder olhar para mim... Ele, rapaz, como a tua fé é grande. Pode ir pra casa que essa filha tá boa. Só isso. E o outro cara foi o centurião romano. Que assim, meu filho tá muito mal. Se eu der uma ordem, você manda nas coisas. Você tem poder para isso, também tenho. Mas não no seu nível, claro. Porque se eu mandar um soldado ir, ele vai. Ele volta. Então assim, se você disser aqui agora que a minha filha vai ficar boa, ela vai ficar boa. Porque assim, Senhor... Como era a oração, meu pai? Não sou digno. Não sou digno de entrar em minha casa, mas se eu disser isso, ela será salva. E, cara, eu não vejo fé em Israel dessa maneira. E o cara que não era O cara que não era judeu. Para um judeu, o romano era um cachorro. E para o romano, o judeu era um cachorro. O xingamento era vice-versa. Tá no campo do psicológico crer. Tá no campo da psicologia crer. A sacanagem é usar a crença como manipulação. Aí entra para as militâncias e é complicado. É aí onde tem essa parte, Eduardo, que a gente está voltando para essa parte espiritual, que tem uma coisa quando você perde a fé. Ou seja, você está passando por uma dificuldade financeira, uma dificuldade na família,
E de repente eu aprendi uma coisa na minha vida, eu fico em silêncio. Sabe? Eu fico em silêncio, está passando aquele problema ali, eu fico em silêncio. Porque eu aprendi uma coisa também no marketing, que a gente fez, eu fiz um curso de marketing, que o silêncio é a primeira semente a ser plantada para que o seu negócio tenha sucesso. Concordo. Aí você, em silêncio, você vai ter capacidade de analisar a situação, vai respirar, né? E Jesus usava muito isso, oxigenar o cérebro. Aí você vai pensar direitinho, vai ver ali a situação e vai pontuando para resolver. Porque se você for perder a paciência, partir para cima, o que é que você está resolvendo? Nada. Você só está juntando cinza na cabeça. Só problema que vem a mais. Por exemplo, alguém morreu, sei lá, você perdeu o negócio. Nunca sai nada que presta na raiva. Não tome decisões quando você está alegre. Não diga nada quando você está com raiva. E tem uma coisa quando você está triste, agora eu me esqueci. Mas eu vou lembrar depois desse citado. Quer dizer, fique quietinho, sabe? A vida é um processo. Não era esse o ponto. Existem muitos pontos. Talvez tenha sido melhor, talvez tenha sido... Enfim, hoje gera outro caminho, por aí vai. O oxigenar o juízo é tão importante que é a coisa mais complicada para se ensinar para o ansioso. A ansiedade é mesmo. A ansiedade é importante você bater nesse ponto aí. O ensinar para o ansioso que ele tem que respirar é idiotamente simples, mas o ansioso não... Eu vou morrer. E assim, ao contrário do que eu já vi na mídia, e eu tenho autoridade para falar porque eu sou psicólogo, ninguém morre de ansiedade. Teve um ataque cardíaco porque estava ansioso. Isso não acontece. Eu já vi 2 manchetes assim, 2 influenciadores que morreram, aspas, grossas aspas, porque tiveram crise de ansiedade, e a ansiedade não mata não, viu? Não mata. Então, é idiotamente simples. Agora, não é... Tô bom. E a gente, voltando a esse ponto da rede social, ela tá causando muito isso, ansiedade no povo. Tá. E na rede social, você sabe o que é bom, velho. Não tem ninguém na merda. Tô na merda. E assim, sabe, divulga e ganha likes. Você só vê a barriga perfeitinha, coxa perfeitinha, músculo desse tamanho, riqueza e tal. Outra coisa que também está acontecendo, porque você só vê que o mundo é maravilhoso, né? O mundo é maravilhoso, não tem fome, não tem doença, não tem guerra, né? Aí você vê todo mundo, o shape, né? Tá, o shape, eu gosto da minha barriguinha. Tá aqui. Não? Inclusive, tá top a minha barriguinha. Aí... eu tenho a minha possibilidade de estar aí. Quando você vê, o cara tá lá, academia. Não estou criticando quem faz academia, não. É importante falar. Longe disso. É bom para a saúde também. Eu faço caminhada, gente. Eu faço caminhada. Só não faço abdominal. Aí o que acontece? Ela tá, malha, puf, coração. Aí você vai ver, eu gosto muito de assistir e aconselho vocês no YouTube, procurem Autópsia de Famosos. Vou procurar? Não conhecia, não. Muito bom. Fala de autópsia só de gente importante. Michael Jackson, Whitney Houston, a Amy Winehouse. Só os top. Os caras dão os detalhes realmente como é que foi que aconteceu a morte da galera. Vou procurar. Eu tava procurando coisa boa para assistir, vou procurar. É bom. Não é você vai ver a autópsia do cara, não. Documentação, encenação, tudo mostrando como é que foi. Uhum. Vamos colocar a ansiedade. O Michael, ele tinha problema de ansiedade. Você tem ideia que ele ia fazer a turnê, né? Uhum. Para que ele estava meio quebrado, ele ia fazer a turnê, 80 shows, parece. E ele estava com problema de ansiedade. 80 o cara shows. Com saúde já não estava lá essas já coisas estava com a idade mais avançada. Meio rouco. E aí, ele, problema de ansiedade, ele não conseguia dormir. O médico dele passou a noite e a madrugada dando remédio a ele para ele dormir. E ele não conseguia. E tem um dos remédios, você quando assistir essa autópsia do Michael, que causou a morte dele. Propofol, exatamente. Não tinha condições de reverter. Ele tentou, o médico ainda reverter, massagem e tal, até o pessoal chegar e não conseguiu. O que custava o Michael Jackson para um psiquiatra? Ainda tem um remédio também que ele tomava para a coluna, que era o... Oh, Jesus, esqueci agora. Mas era um remédio
potente também para a coluna, que ele já tinha problema na coluna também. Então, uma coisa misturando com outra, pô. Vai dar um PT. Por causa de quê? De ansiedade. Custava procurar um psicólogo, custava procurar um psiquiatra, custava cuidar da cabeça, porque se você não cuida da sua cabeça agora, vai dar problema mais tarde, é simples. E a ansiedade é você saber esperar o tempo das coisas. Eu tenho um troço chamado TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu sou hiperativo. E todo hiperativo é ansioso. Todo. Mas nem todo ansioso é hiperativo. Então, pra mim, qual é a graça? Esperar o tempo das coisas? Você falou isso aí. Eu tava com problema, minha gente, de ansiedade. Aí ia pra UPA, tomava um remédio controlado lá. E como eu tive problema com química, aí eu disse, pô, peraí, eu vou voltar pra química, eu vou entrar com esse negócio aí, depois tu me prejudica. Aí eu comecei a analisar o seguinte. Eduardo, não sei se você, como um profissional nessa área, vai dizer que eu estou errado ou estou certo, mas você vai analisar. Eu coloquei na minha cabeça o seguinte, poxa, peraí, se eu for voltar para aquele negócio ali, eu vou me prejudicar, então eu tenho que controlar essa ansiedade. Como é que você fez para controlar? Eu não esqueci dela. Foi. Eu disse, eu nem conheço você. Aí, na minha cabeça, eu comecei a treinar isso. E deixar as coisas para lá, porque eu me lembrei... Quando eu estava na comunidade Shalom, eu preguei R$2 na parede. Isso aí é uma história muito boa para você controlar o dinheiro. R$2 na parede. Aí passou esses R$2, 6 meses na parede pregado. E ele dizia, me gaste. Né? Não, mas não. Vai ficar aí. E eu tinha esse problema de compulsividade de gastar. Então aquilo dali, eu me lembrei desse negócio, então eu comecei a ver outras formas, um exercício, assistir um vídeo que tenha... Pronto, eu comecei a assistir esse Autópsia de Famosos aí, e foi como... E depois veio outras pesquisas, a estudo da Bíblia, do judaísmo também, da Igreja Católica, para as histórias do mundo. Aí você começa a se reeducar. Pronto, a minha vou falar da mamãe de novo. O meu TDAH, a mãe resolveu com leitura. O que foi que ela fez? Ela me jogou na biblioteca, foi embora para algum lugar, demorou algum tempinho, acho que umas 2 horas e pouquinho, eu tinha 7, 8 anos. Mamãe... Então, Solange... tu vai apanhar. E aí, quando ela voltou para me buscar, eu tava com 5, 6 livros na mão para levar para casa. Então, o meu fio para controlar, para gerenciar meu TDAH é leitura. Eu lia de tudo, cara. Tudo que você puder. E continuo lendo de tudo. Como todo mundo tem um hobby, o meu é livro. É um hobby caro? É. Mas depois do Telegram, eu percebi que ficou muito barato. É. Então, no meu HDzinho, sem algum exagero, eu não contei mais. Mas deve ter entre 12 e 13 mil livros no HD. E aí vai psicologia, medicina, serviço social, educação, sexualidade, adolescência e por aí vai. De tudo tem alguma coisa. Que é onde eu me equilibro. E já que o salário deu uma melhorada, então eu comecei a comprar o livro físico, né? Exato. E aí eu tenho um paciente de Maceió, no Instituto de Hipnose, que ele é ansioso, tipo assim, ele quer comprar um livro agora. O livro custa R$50, mas você recebe semana que vem. O livro custa 95, mas você recebe ele hoje. Ele paga os 95. Ah, que bom. Né? Controle de ansiedade é 0. E esse sujeito ele tem um TDAH pior do que o meu, porque eu descobri qual é o fio dele. Grande abraço para Hilary também. Hilary Souza. Grande abraço, boa noite para você, querida. E isso daí é bom, né? Porque aí você já dá uma balançada na história, né? Ele tá demorando. Já é um sucesso. Para quem não aguentava uma semana, tá aguentando 4 dias. O cara não aguentava um dia, tá aguentando 4. Porque a gente vai crescendo aos pouquinhos. Não existe. Primeiro, não existe cura definitiva. Eu estava conversando com um cara e o cara. Sou sua psicóloga. Aí tem aquele tipo de coisa. Aí eu fui na busca também, gente, de remédios naturais. Uhum. Aí eu tomo, às vezes, não tomo direto. É um chazinho de camomila com a semente do coentro. É bom. Que é top de linha, é melhor do que Rivotril. E é natural. Sim. Ou aquele velho chazinho do maracujá com semente e tudo, que é pabufo. É um sono tão bom, E velho. Outra, gente, é você fazer uma prática esportiva, uma caminhada, né, tal. Rapaz, você fala caminhada.
cansando o corpo e de noite você tá Tá bem. pronto. Liberando endorfina no juízo e o corpo Exatamente. responde. Eu tava na academia e foram duas únicas coisas que fez a minha pressão baixar. Eu tomava remédio de pressão, ficava grogue, parecia que tava usando maconha, ficava doidão, velho. Chapado. Chapado. Olha. Eu tava numa reunião, a pressão tava 18, 19 por alguma coisa, me deram captopril e eu comecei a falar mais alto com a minha chefe, ó o doido. Aí a Isolda, que é minha chefe, gosto muito dela. Ô Eduardo, você tá bem? Eu tô não. Aí quando eu ouvi o grito do tô não, eu fui medir a pressão novo, tava 18, quer dizer, baixou de 19 para 18. Eu fui pra UPA, lá em Maceió, me medicaram, baixou pra 17 e ficou. Baixava mais não. Aí pronto, agora eu vou me lascar, né? E não tinha remédio que me deixasse com a pressão menor do que isso e bom do juízo. E aí, já que eu faço hipnose, né? A primeira vítima, ou a primeira cobaia tem que ser eu. Aí eu pedi para minha orientadora, Fátima Facchinetti e João Facchinetti, vocês dois de paixão, eles sabem disso. Pedi para que ela fizesse um transe para mim com relação à pressão. E o transe tem uns 15 minutos. Estava no fone de ouvido e apagava. Juntando com a academia, foram as únicas coisas que me fizeram baixar a pressão. Eu fui fazer um procedimento no dente, a médica olhou assim, 14. Eu me assustei. 14 não, 13. Por que você assusta? Faz tempo que eu não escuto isso. 13. Você tá tomando remédio? Não, nunca mais. O cardiologista aqui, ele passou o remédio, eu reclamei com ele. Bicho, eu tô mais maluco do que eu já tava antes. Então, o remédio para mim, que a minha pressão alta é de fundo emocional. Ah, tu é emocional? A minha é emocional. Porque eu tinha pressão baixa, cara. Minha pressão era 11, 10 por 8. Aí eu vi algumas coisas, eu não soube gerenciar, né? Eu era mais novo, sem juízo. Não gerenciei direito e a pressão subiu. E outra coisa, você está com um projeto também, que eu vi uma postagem sua no seu Instagram. Eu queria que você falasse a respeito disso também, o Instituto, é? O Instituto Erickson, a gente trabalha com hipnose, com hipnoterapia ericksoniana. Mas aqui já tem? Não, o único doido que mora aqui, que vai para lá sou eu. Ah, tá. Lá em Maceió, a gente trabalha com hipnose clínica e não confunda aquelas macacadas do reloginho do pêndulo. reloginho. Não, até que a gente usa, mas prefere não. Porque hipnose é um papo. No fim das contas, hipnose é um papo de você com você mesmo. Ah, O teu inconsciente falando com o teu consciente. E aí ele se organiza e algumas coisas fluem. Agora, aquela macacada do Pyong Lee, de você ver uma maçã e comer uma cebola, que a gente até sabe fazer, mas não faz porque não tem lucro nenhum aquilo. É macacada de circo. E não vale a pena. o Jeová tá falando aqui que você é o melhor psicólogo e o hipnoterapeuta. Já vai depois ele paga esse resto. Enfim. A cobrança é. Ah, tá bom. Né? Não, tô brincando. Já Vai estar vai... devendo o cara, bicho. Tenha vergonha. O que é que não fazemos por audiência? Tô brincando. Já vai um amigo que o ônibus de Marcel me deu. Ele e a Hillary são duas amizades que é para sempre. Enfim, e com a hipnose a gente faz o sujeito conversar com ele mesmo, só de maneira muito simbólica. Exemplo meio maluco. Tinha um sujeito e eu fiquei... Esse caso me deixou espantado até hoje. Já tem uns 2 anos isso. Véspera do Dia das Mães, eu estava fazendo... No sábado eu atendia. E o rabino ficava muito bravo porque o judeu não faz nada no sábado. Né? Eu disse, não, mas é por uma boa causa. E era um cara com seus 62, 63 anos, do Recife, então foi online a terapia. Ele tem ele desenvolveu a esclerose lateral amiotrófica. E a mulher dele ligou para o instituto, negociou a consulta e a gente marcou para mim. E não me disseram mais nada, só disseram que o cara tinha era um velho, 62 anos e tal. Quando eu liguei a câmera, o cara tava na maca, quer dizer, na cama, me olhando assim, ó. Com os olhos assim, sem mexer. O olho não mexia, tava duro, nem pro lado, nada. Não piscava. E só se ouviu o barulhinho da maquininha jogando o oxigênio nele. Ele fazia... Quando eu abri a imagem, o que eu vou fazer aqui? Ele não me dava resposta nenhuma. Eu conversei com o filho tem 30 e poucos anos, é engenheiro civil. E a filha tinha acabado de parir um menino. A mãe foi olhar, né? Por isso que não estava na hora da sessão. E o cara era um imobiliário. E assim, a faculdade não treina essas coisas na gente, né? E eu
vou recorrer a quem sabe mais que eu. Meu Deus, eu faço o quê? E você espera conversar com alguém, mas se esse alguém não fala com você, como é que Exato. diabo eu faço? Meu Deus, eu faço o quê? E fiquei, ele falando pra mim a história dele, tá lá, ele. E Senhor, eu faço o quê? Me deu uma luz, me deu uma ideia. Aí aquele estalo muito bom, aquela frase do livro de Isaías: trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Senhor, mas a esperança desse cara é morrer? Que levanta-te e anda, não é comigo não, sabe? É com outro sujeito lá. A esperança dele é morrer. Aí vem a mesma vozinha. Troque a esperança por alegria. Isso agora vai, né? Eu já entendi o caminho. Quando o filho acabou de dar o recado, virar a câmera para ele poder me ver. Disse, olha, eu sou o Eduardo, sou seu terapeuta, tal. O senhor é imobiliário, então o senhor vendeu muito sonho para muita gente, o senhor ajudou muita gente a ter sua casa própria, seu negócio próprio. E o senhor pode jogar para frente dos seus olhos essas lembranças que lhe fizeram felizes e que fizeram outras pessoas felizes. E aí, Laranja, o cara fez isso. O preto do olho virou. Eu não sei fazer. Eu matei o velho, né? Uhum. Foi a forma como ele me contou que estava fazendo o que eu estava mandando. Então ele entrou em transe, virou o preto olho para frente, para cima. E olha, você tem, falando bem devagar, você tem 2 filhos, um é engenheiro civil, a outra é engenheira de software, sei lá, diretora de empresa de software. O senhor deve ter dado muito orgulho a eles e eles devem ter dado muito orgulho para você. E a respiração dele começou a ficar diminuindo de maneira confortável. E aí eu comecei a lembrar algumas histórias que eu estava chutando ali, né? Não tinha muito material. Depois de alguns 20 minutos eu tirei ele do transe. O preto ele voltou, que bom, não matei o velho. E eu desliguei o telefone, agradeci a família e disse: Meu Deus. E a mulher dele, para minha felicidade, cancelou as consultas, porque aquela altura do campeonato é preparar para partir. Eu tenho um bom entendimento disso daí, porque quando você tem a parte psicológica presa em algo, né? Você ancora a sua alma, a sua vida naquilo, é fadada a você não ter o sucesso. Uhum. Então você tem que sempre estar com a mente mais aberta para que você venha entender que aquilo dali. Eu hoje vejo muita coisa que religiosamente eu não concordo, Sim. né, que está escrito. Mas eu não vou condenar a pessoa, ninguém, porque também está escrito. Sim. Eu não posso julgar ninguém. Eu posso dar o amor de Cristo para aquela pessoa. E só. E só. Só. Eu não posso fazer. Não é jogando pedra. Porque a gente tem 2 exemplos, né? Transforme as pedras em pão. Sim. Não foi feito. Não foi um conselho muito bom. E se você quiser tirar a pedra, aí atire. Né? 2 pontos que você tem pedras, né? Não E são uma legais. ia prejudicar, que foi a primeira, transformar a pedra no pão, ia prejudicar, ia ser um peso terrível. E aquela pedra que ia ser jogada também na mulher, também ia ter outro peso terrível também de morte. Então isso a gente tem que tirar, né, Eduardo? Também essas pedras no meio do caminho, né? Tem um amigo meu, o Esra, ele é rabino em Curitiba. Casado com uma amiga minha, o Edja. Um abraço para ele. Um abraço. Amo vocês. E o Esra, eles vieram para cá de férias e a gente conversando muita coisa. Foi muito bom. Foram uma noite e uma tarde inteira batendo papo, e um papo muito gostoso. E eles dizendo: Eduardo, você sabe que são 613 mandamentos para um judeu, né? Tem os 10 e o resto são desdobramentos dos 10. Eu não sei se eu compro 613. E eu não sei se aquele camarada do outro lado da rua está cumprindo mais ou menos do que eu. E na verdade não sou quem vou julgar. Então assim, como eu não posso julgar ninguém porque eu não sei em que pé eu tô, para que diabo eu vou perder meu tempo julgando o outro? O que eu ganho com isso? E todas as vezes que eu posso dizer isso para um paciente, ou eu dei umas aulas, uma terça-feira agora passada e na anterior. Eu não lembro se eu dei esse exemplo, mas sempre que eu posso, palestra, curso, coisa parecida, ou nos pacientes, eu falo sobre essa história de você não ligar pro que o outro está fazendo, mas ligar pro que você é. Era um conselho que me deram
há muito tempo atrás. Lembre-se quem você é e a quem você serve. Esse conselho ficou na minha cabeça. Muito bom. Da mesma maneira que eu tinha uma noiva que era espírita, e aí, sem problema, ela é kardecista, fui ler, gostei, mas não dá pra mim. Respeito, mas não dá pra mim. E aí ela dizendo, Eduardo, a verdade é como se fosse um grande espelho que se quebrou, e cada um foi com um pedacinho. Se você olhar para o pedacinho, você não vê o todo. Não dá para colar. O que vai acontecer? Um belo dia, você vai ver o todo e vai perceber que só tem um pedaço e que não viu o todo. Outro conselho bom. Isso é importante. E Eduardo, eu queria agradecer mais uma vez a você. E o convite está feito de novo. Eu vou convidar você para você vir aqui de novo. Sempre nós estamos trazendo o pessoal que vem para cá. A gente traz de novo, porque quando o assunto é bom e a pessoa também é boa, não que os outros não sejam também importantes para a gente, que é tanto que a gente convida de novo para voltar. E eu só tenho a agradecer a você, dizer que Deus te abençoe sempre, abençoe sua família, que você falou muito bem, aos amigos que estão também assistindo, né? Amém. Gente, brigadão mesmo. Espero que vocês se inscrevam aí no nosso canal, no @podcast Pode Falar é o do YouTube. Você colocou @podcast Pode Falar tá? Você já vai se inscrever aí no YouTube, dá aquele like também pra gente. E no nosso Instagram é o @podcast.podefalar. E a gente vai estar sempre, nós vamos estar sempre fazendo os nossos podcasts aqui com a galera super top de linha. Obrigadão, meu irmão, viu? Cara, eu que agradeço. É bom falar. Primeiro, você é um amigão dos tempos de adolescente, então um convite seu é irrecusável. Um convite seu é um convite que me honra muito, porque tem muito psicólogo aqui. Você me convidar para cá, para mim, é uma honra. Segundo, agradecer quem me aguentou, né? Que eu falo muito. E dizer da mesma maneira que Deus te abençoe e te guarde sempre, que Ele volte os teus olhos para você todos os dias e que te dê paz. Que a shalom dele venha sobre sua vida o tempo todo e que você possa refleti-lo em tudo que você fizer, em tudo que você falar, como nesse bate-papo nosso aqui. E agradecer a todo mundo que me ouviu, que Deus nos abençoe grandemente. Já começou o Shabat, começou às 5 e pouco da tarde, que quando o judeu pensa em um pouco mais em descansar em Deus, em colocar os seus projetos na mão dele e esquecer que esses projetos existem para que Deus possa fazer o milagre. Bom, a gente vai voltar com ele aí, a gente vai falar também da religião, do judeu, como é que não é, para você ficar mais ligado nessa situação. Tá bom? Um grande abraço, gente. Obrigadão mesmo. Abraço. Que Deus abençoe todo mundo. Valeu.